Muito boa noite, amigos da trilha. Estamos começando mais um programa Na Trilha do Vinho. Hoje eu vou receber meu convidado de honra, natural de Alfenas, pai de 2 filhos, casado, Alfenas aqui a 100 km e prefeito de Poços de Caldas, Heloísio do Carmo. E no quadro Na Trilha do Chefe, quem vai preparar pra gente é a Inês Egídio, do restaurante Divino Fogão. Não sai daí, porque o programa Na Trilha do Vinho está começando. Muito boa noite, amigos da trilha. Estamos começando mais um programa Na Trilha do Vinho. E hoje, como eu disse na abertura do programa, recebendo o prefeito da nossa querida Poços de Caldas. Poços de Caldas que ela é conhecida por todo o Brasil, né? Tem uma tradição longínqua de turismo, mas também que ela vem se modernando, recebendo cada vez mais investimentos e se adaptando ao mundo contemporâneo. Prefeito, muito obrigado. Que satisfação receber o senhor no nosso programa Na Trilha do Vinho. Uma honra receber. Venha sempre que o nosso programa está com as portas abertas para o senhor. É isso, eu que agradeço, Fábio. É uma satisfação imensa realmente a gente estar aqui, né, e conversar um pouquinho sobre a nossa vida, conversar um pouquinho sobre os nossos desejos, conversar um pouquinho sobre tudo que acontece com a gente. Bacana. Prefeito, nosso programa ele tem 3 blocos, né? No primeiro bloco, eu vou tomar a liberdade de conversar algumas coisas com o senhor. Claro, o senhor prefeito, imagino quantos telespectadores lá gostariam de saber algumas coisas. E o nosso programa ele tem 3 pilares: vinho, turismo e gastronomia. O vinho está aqui, e a gente coloca o vinho de uma forma descomplicada, para a gente ficar curtindo ele. A gastronomia vai ficar para o terceiro bloco, onde vai ter uma chefe que vai preparar um jantar para a gente vai fazer uma sugestão de harmonização com esse prato. E o turismo a gente vai bater um pouco de papo aqui agora. Eu sempre recebo amigos que viajam mundo afora e trazem fotos dos locais, etc. E nós estamos aqui, o senhor tem a responsabilidade, o senhor tem lá o comando de uma belíssima cidade que é a nossa cidade de Poços de Caldas. Sim. Então eu vou trazer alguns temas só para a gente passar essas informações para o pessoal lá em casa e gostaria de deixar à vontade para o senhor falar como é que está a situação de cada um. Podemos? Opa, à vontade. Vamos lá, Fábio. Então vamos lá. Primeiro assunto, prefeito, que eu gostaria de abrir para o senhor sobre o centro de convenções. Eu estive, inclusive há 3 ou 4 programas atrás, eu estive na maior feira de vinhos lá da América Latina, que aconteceu, a famosa Expo Vines. É uma grande feira de vinhos que recebe produtores do vinho do mundo. Todo mundo vai para a cidade de São Paulo, estamos falando de algo em torno de 300, 350 expositores, que estão lá para mostrar os seus produtos. E eles escolhem as cidades de acordo com as instalações. Esses eventos acontecem também no Rio de Janeiro, em Vitória, em Belo Horizonte, nos grandes centros. E eu tenho certeza absoluta que Poços de Caldas tem total condições de receber esse montante de grupo pela quantidade de hotéis que nós temos aqui, pela nossa infraestrutura. Mas realmente falta um local para abrigar um evento tão grande como esse, que é um centro de convenções. E temos discutido, e eu acompanho o senhor aí nos noticiários, sobre todo esse processo que está em andamento. Conte pra gente como é que está o centro de convenções. Pois é, Fábio, hoje a gente tem 2 opções, né? Primeiro, o centro de convenções, aquele original, que todo mundo conversa e conhece, até que foi apresentado um projeto sobre ele. Eu estive lá na Codemig para uma conversa sobre ele, né? E o que foi me passado é que realmente havia a intenção da construção de um centro de convenções, então isso foi reafirmado pelo governo do estado, essa intenção, para o município, e logo na sequência, com a vinda do governador a Poços, ele reafirmou para a gente que já tinha dado a ordem de serviço para que fosse feito então o projeto executivo do centro de convenções. Então eu acho que é um avanço muito grande, né? Segundo ele, em torno aí de R$1.400.000, R$1.500.000 para se fazer o projeto executivo. É uma obra realmente, eu tomei conhecimento do projeto arquitetônico e é uma obra que vai fazer um diferencial enorme para a cidade e eu espero realmente que se concretize. Uma vez feito o projeto executivo, aí sim partir para a licitação do projeto e realmente disponibilizar o recurso. Isso eu acho fundamental. E a outra opção é que nós buscamos, né, em uma parceria, talvez eu possa chamar de uma parceria com o próprio Sindicato dos Hotéis, que logo depois que nós ganhamos a eleição foi nos apresentado
pelo seu Alípio, que é o presidente do sindicato, um projeto que eles haviam contratado de um centro de convenções. Um centro de convenções um pouco menor e que quando agora abriram as inscrições para projetos na Secretaria, no Ministério do Turismo, eu pedi para que o nosso pessoal do turismo fizesse a inscrição desse outro centro de convenções no Ministério do Turismo. Ou seja, a gente tem duas frentes hoje de buscar recursos. Uma no governo federal, em torno aí de 15 milhões, e a outra lá no governo estadual, que já está bem encaminhado, segundo as informações do próprio governador. Então eu acho que se um dos dois se viabilizar para a gente vai ser ótimo, se os dois se viabilizarem para a nossa cidade também vai ser ótimo. Isso é uma notícia maravilhosa, porque tudo indica então que nós vamos ter um grande centro de convenções. Esse é o nosso esforço, né? Tanto de um lado quanto do outro, a gente tem conversado muito, né? E eu vou ficar muito feliz se realmente a gente conseguir, durante essa administração, alavancar esse centro de convenções. Afinal de contas, né? Senão ele vai virando história, né? Como você disse, embora a Poços tenha uma rede hoteleira muito boa, esteja numa condição de turismo muito boa, mas ainda falta um local. E com a reforma aqui do Palace Cassino, então, aí nós ficamos totalmente desprovidos de local, só sobrou a Urca praticamente, né, e que não abriga uma série de eventos, como você disse, a Urca não é adequada para fazer. Então a gente precisa avançar muito nisso. Muito bacana. E aí agora, complementando, eu trabalhei muitos anos, eu trabalhei de 2002 até 2012 na cidade de São Paulo, em inúmeras grandes importadoras. E uma das minhas tarefas, na função de gerente e até diretor, foi de receber os produtores. Então eles programam, por exemplo, assim, vamos para o Brasil, nós vamos ficar lá uma semana. Né? E como é que funciona o deslocamento? Só para você ter uma ideia, eles não param. Eles usam a parte da manhã para voos, né, para mudar, por exemplo, de uma cidade para outra. Chega lá na cidade, eles já vão almoçar junto com uma entrevista com a imprensa, vamos fazer uma entrevista coletiva com a imprensa no almoço, para falar de um vinho e tal. Se direciona até um local onde eles vão dar treinamento para a brigada, para os garçons, para os maîtres e tal. E à noite faz um jantar voltado para os consumidores. E aí eles vão descansar, logo na manhã cedo, já vão para o aeroporto, já pegam o avião e já vão para outra cidade. Já tem compromisso na hora do almoço com outro jornalista. E isso eles fazem. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, o Brasil inteiro. Então vamos tocar no assunto aeroporto. Também sei que existe aí toda uma proposta, né, de ampliação, de reformas do aeroporto. Como é que está o assunto do aeroporto aqui em Poços de Caldas? Pois é, Poços de Caldas foi incluído no programa, né, do governo federal e do governo estadual, em que a prerrogativa é realmente a gente dar uma importância enorme para os aeroportos regionais. E Poços de Caldas está dentro desse projeto, com um recurso destinado aí na ordem de cerca de 32 milhões de reais, né, que é um recurso muito bom. E o projeto arquitetônico também foi, aliás, o projeto de viabilidade técnica foi executado. E existe então uma possibilidade muito boa para o nosso aeroporto, que é a ampliação dele da pista em mais ou menos 500 metros. E a partir daí a gente passa a ter condições daqueles aviões maiores de passageiros terem as condições realmente para aterrissar na nossa cidade. Obviamente que dentro desse projeto, dentro desse recurso, está contido aí a brigada de incêndio, está também o novo galpão de embarque e desembarque, né? E a gente vai ter então uma condição de retomar os voos regulares para a nossa cidade. Então eu acho que é uma evolução muito grande. A partir do lançamento do programa, que foi lá em janeiro, eu tive a oportunidade, agora recentemente, há uns 15 dias atrás, ir lá na Secretaria de Obras, na CETOP, né, do Governo do Estado, para saber exatamente como é que estava. E tive a oportunidade de falar com o secretário, Carlos Melles, e ele me passou um cronograma de obras que já foi licitado a empresa que vai fazer o projeto executivo, e a partir do projeto executivo, tem 4 meses para entregar o projeto executivo, aí já vai para a licitação. Quem vai cuidar de toda a obra é o Banco do Brasil, que está financiando e que vai cuidar da obra. O Banco do Brasil já esteve no aeroporto também, fazendo medições, os engenheiros do banco. Então isso está muito avançado. Segundo o secretário, no cronograma dele, as obras começam em janeiro de 2014. Então eu acredito que no ano que vem a gente vai ter uma condição diferenciada do aeroporto. Nossa, que notícia maravilhosa essa. E olha, prefeito, na Trilha do Vinho está muito engajada com uma bandeira, que é o de incluir a cidade de Poços de Caldas no circuito nacional da enogastronomia. Assim como é Campos do Jordão, Tiradentes, Gramado, grandes centros aí de festivais de gastronomia, a gente quer levantar essa bandeira. Inclusive a gente vai organizar um festival de gastronomia agora muito em breve, pela qual é fundamental realmente o aeroporto e é fundamental o centro de convenções. Você pode ter o nosso compromisso, que a gente vai ajudar muito a cidade de Poços de Caldas tendo essa infraestrutura. Agora, vamos aproveitar agora, saindo um pouquinho dessa questão estrutural, vamos ver um pouquinho da questão do ponto turístico. Eu quero te apresentar algumas fotos
No programa número 3, eu recebi um convidado, o engenheiro Fabiano Ponce, pela qual ele esteve uma viagem lá no Sul e ele passou por Bento Gonçalves, Carlos Barbosa e Garibaldi. A gente está mostrando algumas fotos aí para os nossos telespectadores que, intercalando entre as estações de trem, havia uma ação, né, dos produtores de vinhos ali da localidade, apresentando seus produtos, interagindo, né, fazendo uma coisa marcante. O pessoal fazia uma propaganda ali da sua região, mas ao mesmo tempo vendia a sua cultura. Dentro do vagão também passava o pessoal ali expondo ali as suas culturas. E eu tenho acompanhado, né, todo esse movimento aqui em Poços de Caldas, o movimento Poços na Linha, que é o de resgatar ao trem turístico aqui, que é um dos nossos cartões postais, né? Quantas pessoas não passearam pelo nosso trem turístico fazendo essa linha daqui até Águas da Prata e quantas fotos não foram tiradas? Como é que está o movimento, ou não o movimento, como é que está aí essa situação da gente conseguir ter o trem turístico de volta a Poços de Caldas? Pois é, eu acho que esse realmente é um ponto, né? Eu acho que o centro de convenções, o aeroporto e o trem, dentre eles, o trem tem um significado todo especial, inclusive histórico para o município, né? Da fundação da nossa ferrovia, né? A presença do Dom Pedro aqui, tudo isso. Então, eu acho que o resgate disso para Poços vai ser muito importante. E do ponto de vista turístico vai ser fundamental, vai ser fantástico. Então, tomando conhecimento do movimento, né, do Poços na Linha, a gente obviamente tomei conhecimento do projeto, tive a oportunidade de fazer uma caminhada com eles pela trilha, né, a trilha do vinho e a trilha do trem. Legal. E obviamente a gente conseguiu ter essa sensibilidade da importância desse projeto. Né? O que faltava nesse momento, que o pessoal do Poços na Linha não conseguiu avançar, é realmente um projeto de viabilidade. E aí nós estamos então encaminhando agora, já está tudo pronto para que a gente faça a contratação do projeto de viabilidade. Estando pronto, aí a gente parte para a busca de recurso. Existe realmente uma linha hoje do governo federal, do Ministério do Turismo, para trens turísticos mesmo, que é um incentivo para esse tipo de ação. Então eu acho que a gente vai conseguir realmente também, negociando politicamente inclusive, a gente conseguir os recursos para viabilizar o evento. Então eu acho que isso também vai ser um marco na nossa administração, se a gente conseguir, e a gente vai evoluir até onde for possível, né, dentro dessa administração, para que a gente consiga fazer realmente. Eu acho totalmente possível e existe recurso do governo federal. Agora, politicamente, a gente vai ter que trabalhar muito para isso acontecer. Temos que trabalhar muito. Bom, prefeito, o papo está maravilhoso, está muito bom, mas a gente tem que ir para o nosso break. Daqui a pouquinho a gente volta, que a gente vai começar a bater um pouquinho também sobre o Heloísio do Carmo. E você não sai daí, porque o programa Na Trilha do Vinho volta já já. Na Trilha do Vinho, brinde esta aventura. Quer saber tudo sobre vinhos? Venha na Trilha do Vinho, uma loja especializada com mais de 300 rótulos e produtos gastronômicos de diversas regiões do mundo. Acesse natrilhadovinho.com.br. Curta também a nossa página no Facebook. Confira nossas degustações e adquira nossos produtos. Para Poços, o frete é grátis. Rua Junqueiras, 500, loja 15, Passo das Águas, Shopping. Poços de Caldas, na Trilha do Vinho. Brinde esta aventura. Muito bem, amigos da trilha, voltamos agora para o segundo bloco, nesse bate-papo gostoso com o Heloísio do Carmo. No primeiro bloco, o Heloísio passou para a gente algumas informações relacionadas a Poços de Caldas, né? Como é que está o estado da ampliação do aeroporto, a questão do centro de convenções, do trem turístico, né? Tudo relacionado também ao nosso programa. Prefeito, agora vamos bater papo um pouquinho. Eu tenho acompanhado o senhor, né? Vi muitas imagens, o empenho, o engajamento para fazer um carnaval de alta qualidade, na rua. Chegamos até a ter um incidente lá, um folião que, né, passou mal e teve lá a sua intervenção. Achei muito bonito a sua solidariedade, sua participação, seu envolvimento. Lembrando, né, o senhor pai, casado, né, dentista, mas acima de tudo um cidadão. Acima do político estava um cidadão ali fazendo papel como cidadão. Envolvido com os grandes eventos, né, participou também no final do ano de um rally, né, onde os carros andavam aí pelas nossas estradas de terras aqui na nossa região e por aí afora.
Os eventos é uma forma muito grande de você conseguir arrecadação para o município. Eu sou um assíduo frequentador dos eventos, sabe que a gastronomia é um ponto muito grande de, vamos falar assim, de seduzir o turista, né? Eu tenho uma opinião, eu falo sempre para os meus telespectadores, que a gastronomia, ela reflete a cultura de uma sociedade. Então agora eu quero te passar a palavra e eu gostaria de saber do Heloísio, a pessoa, não o político, mas a pessoa. Como o senhor vê isso, essa questão da gastronomia? Que importância que o senhor dá? O senhor já fez alguma viagem? Para onde o senhor já foi? O que o senhor percebeu daquela cultura onde o senhor foi? Mostra pra gente um pouquinho então agora do lado Heloísio, relacionando turismo e gastronomia. Sim. Bom, eu acho que a primeira questão, né, é a questão dos próprios eventos, que eu acho que merece um comentário. Que eu acredito muito nisso, né, defendi isso durante a campanha, que realmente possa se torne um centro de eventos, que realmente possa se torne um local onde as pessoas, além do próprio venham com um fator definido, né, com um objetivo definido, que é a participação nos eventos. Eu acho que isso é fundamental. Então, o carnaval é uma das questões importantes para a gente tem que trabalhar isso, mas mais que isso é a gente buscar outros eventos, né, turismo de terceira idade, ou turismo de juventude, ou o turismo Ventura. Nesse ponto, posso até te citar uma conquista para nós esse ano, que com a negociação com a FIENG, o Xterra, né, que é o Xterra, mas que o pessoal fala é o Xterra, está vindo para cá, que é de esportes radicais. Então, que eu acho um belíssimo evento, que é uma conquista para Poços. E se a gente conseguir fazer bem feito e a partir daí estar marcado no nosso calendário, vai ser muito importante. Então, essa busca a gente tem trabalhado muito nisso. Então, quanto à gastronomia? Eu sou uma pessoa, né, que não tive até pelo próprio tipo de criação, pelo próprio tipo de vida, né, essa observação em relação a uma cozinha mais elaborada, vamos dizer assim. Mas sempre fui uma pessoa que gostei de comer muito bem, entendeu? Então, tem algumas coisas que eu gosto muito, obviamente, tem algumas coisas que a gente não gosta, isso faz parte de todas as pessoas, mas tive a oportunidade, né, mesmo não tendo essa educação, esse conhecimento maior em relação à própria gastronomia, eu tive a oportunidade de provar algumas coisas que são muito boas, né? E a gente começa a observar, a fazer a distinção disso. Eu vejo para Poços, em relação à gastronomia, que a gente precisa de realmente um pouco mais de investimento nessa área, tá? Eu não entendo, sinceramente, essa disputa que o pessoal fala entre os hotéis que querem oferecer pensão 24 horas e o restaurante, porque eu entendo que quando você trabalha o turismo, obviamente que você trabalha o tipo de turista que vem para a cidade. E o tipo de turista que aprecia realmente uma boa gastronomia, não faz diferença para ele se o hotel oferece pensão completa ou não oferece. Ele vem para se sentir bem, para ficar no hotel, para também comer no hotel, mas ele não se preocupa, não é isso que faz a diferença para ele, né? Então eu acho que a gente ter bons hotéis e ter bons restaurantes que sirvam uma comida mais elaborada, eu acho que é fundamental para a gente. Né? Já tive a oportunidade de viajar por alguns lugares, né? Eu acho que, falando de comida mesmo, me chama a atenção e me vem na memória a questão da Bahia, né? Quando eu estive na Bahia, acho que 2 ou 3 vezes, tive a oportunidade de ir lá, e realmente os sabores são muito marcantes, né? Os sabores da Bahia são muito marcantes. Então a gente tem toda essa lembrança, né, de algumas coisas bem diferentes, de uma comida muitas vezes bem mais forte que a nossa, e a gente tentando fazer disso o nosso aprendizado, né, em relação a isso. Tive a oportunidade de ir para o exterior agora, em outubro do ano passado mesmo, outubro, novembro do ano passado, né, nós estivemos na Itália, numa parte da Espanha, e aí também a gente começa a apreciar algumas coisas bem diferentes, né, a comer algumas coisas bem diferentes, uma comida bem elaborada, né, e tentar degustar, tentar aprender a conhecer melhor esses sabores. E eu acho que isso é fundamental, porque realmente são coisas que marcam, né, são coisas que vêm na lembrança da gente e que realmente marcam, como eu disse, me lembro da Bahia, né, e quando a gente esteve na Itália, me chamou muito a atenção, né, como o nosso programa é na trilha do vinho, que indo para aquela região da Europa, o vinho é servido no avião, né? Então, assim, vários voos que a gente fez para alguns lugares lá, o vinho é servido naturalmente durante os voos, né? Então o pessoal tem o hábito
de consumir o vinho, né? Então eu acho que isso é fundamental. Então, só para resumir toda a fala em torno da gastronomia, que foi a pergunta, né? Eu acho que as grandes ocasiões da história da humanidade, elas acontecem em torno de uma mesa. Concordo. Né? Gênio, então, legal. a gente Parabéns. chega, por exemplo, na Santa Ceia, né, que é o grande momento lá do cristianismo, está retratado lá o momento, eles estão numa mesa. Pão e vinho. Né? Pão e vinho. Então, e assim vai, né? Então, uma série de outros eventos que a gente vai vendo, que eles sempre se referem à questão histórica, se refere à questão da alimentação, à questão da gastronomia está envolvida. Porque o significado disso, para nós, seres humanos, ele é muito grande. Né? Prefeito, saiba que nós da Na Trilha do Vinho e todos os amigos que estão com a gente, nos acompanhando, seja através dos festivais de gastronomia, dos cursos, das degustações que nós fazemos com certa periodicidade, estamos muito engajados nessa responsabilidade. Um outro passivo que nós temos que dificultou muito tempo ao longo da história era quando alguns, por exemplo, restaurantes compram um determinado vinho por, sei lá, por 15, 20 reais e revende a 80, 90 reais. E outros também, que é o que a gente chama muito dos enochatos, né, que complica tanto o vinho, né, que coloca um vinho em patamar assim, quase inatingível. E eu gosto muito de chamar assim, ó, prefeito, vamos ali tomar um chopp? Vamos ali tomar um vinho? Simples assim. Eu acho que o vinho ele enriquece muito, é uma bebida alcoólica, a gente sempre pede o cuidado, né, tem essa responsabilidade que é uma bebida alcoólica, tem que ser consumida com moderação, né, se for beber, não dirija. Se for beber, peça um táxi, né? A gente sempre recomenda para pedir um táxi. Mas ao mesmo tempo, em todos os países do mundo, menos o Brasil, o vinho ele é tratado como alimento. Sim. Aqui no Brasil, a gente, por algumas questões políticas, a gente ainda não conseguiu, mas a gente vamos conseguir transformar isso aqui em alimento também. Mas o mais importante que eu gostaria muito assim, de te deixar à vontade mesmo, é para que nós, Poços Caldense, né? Nós que amamos a cidade de Poços de Caldas, consigamos, junto a essa luta, com o movimento do trem turístico e com toda a sociedade de Poços de Caldas, incluir a cidade de Poços de Caldas no circuito nacional da enogastronomia. Isso é um desafio que, enquanto a gente não conseguir, a gente não vai soltar essa bandeira. E isso vai passar desde a comida sofisticada até a comida simples, sim, que é o que a gente deve comer hoje aqui, com a chefe vai estar preparando. Não tem muita sofisticação. O segredo é o seguinte, sabe qual é o melhor vinho do mundo? É aquele que o senhor toma e gosta. Nada mais do que isso. Sem dúvida. Conte com a gente, o que a gente puder fazer também para ajudar a Prefeitura e para ajudar principalmente Poços de Caldas, a Na Trilha do Vinho vai estar à disposição. Eu agradeço, Fábio, e te digo também, né, que eu acho que a vida da gente é um aprendizado, sabe? E eu tento fazer disso o tempo inteiro, e quando eu me resgato menor, eu vejo isso, sabe? O aprendizado que eu fui tendo ao longo da vida e continuo tendo até hoje. E esse momento, para mim, também é um momento de aprendizado. Como eu te disse, eu acho que cada momento, cada viagem, cada coisa que você faz, quando você vê uma cultura nova, quando você prova uma comida, quando você vê isso diferente, é aquele momento que você está aprendendo a saborear diferente, a entender o costume diferente, porque, na verdade, concordo plenamente com a abertura que você fez no programa. O que você vai lá na Bahia comer, o que você vai lá na Itália comer, o que você passa pela Espanha quando você vai lá nos determinados locais, tem tudo a ver com a cultura daquele povo, como é que aquilo evoluiu ao longo do tempo e, obviamente, né, que quando a gente está lá sentado no domingo, junto com a família da gente, o significado é todo especial. E muitas das pessoas que estão nos assistindo vão lembrar disso, né? Quantas vezes o pessoal toma vinho junto, mas principalmente o almoço de domingo em família, essa é uma marca que a gente tem da família e que todo mundo vai lembrar, entendeu? Seja do macarrão com frango, seja de uma comida mais sofisticada, seja do churrasquinho. É aquele momento que é o momento realmente que a gente se congraça entre famílias e que os laços ficam mais fortes. Por isso que eu disse, naquele momento do alimento, né? Eu acho que o momento do alimento está retratado na história de uma forma importante porque é o momento em que o laço fica forte, né? Então eu acho que é fundamental a gente trabalhar isso e trabalhar isso bem, né? E falando em comer e apreciar uma boa comida, eu te convido agora para o próximo bloco, sim, que é aquele momento, que é o quadro Na Trilha do Chefe, onde nós vamos receber a chefe Inês Egídio, do restaurante Divino Fogão, lá do Shopping Passo das Águas, para preparar aquele prato. Então, o senhor fica aí e você também não sai daí, porque o programa Na Trilha do Vinho volta já já. Na Trilha do Vinho, brinde esta aventura.
Garra Peugeot. A gente se encontra aqui. Muito bem, amigos da trilha, agora chegou aquele momento especial, o quadro Na Trilha do Chefe. E nós estamos aqui no restaurante Divino Fogão, recebendo a chefe Inês Egídio. Inês, muito obrigado pela sua participação no nosso programa Na Trilha do Vinho. O prazer é meu. Ah, que bom. Inês, vamos apresentar você para quem está lá em casa, um pouquinho da tua história. A gente ficou conversando aqui nos bastidores, você estava me contando um pouquinho, e é uma história, gente, muito bacana mesmo. Como é que você entrou na gastronomia? Olha, foi desde pequena, né? Criança, indo com a minha mãe era cozinheira, né? Ia com ela para a cozinha e ficava lá sentada, lá, né? Conversando com ela e olhando ela fazer. Foi onde foi me despertando a curiosidade, né? Fui olhando, mexer com as panelas, tudo. E desde pequenininha mesmo começou. E por falar em comida mineira, eu sei que aqui no Divino Fogão você é a chefe do restaurante. Isso. Conta um pouquinho do tipo de comida que quem quiser vir aqui ao restaurante Divino Fogão vai encontrar preparado pela mão da Inês. Nossa comida é típica da fazenda, né? É o tutu, torresmo, pururuca, né? Aquela comida bem mineirinha mesmo, bem alhinho, né? Bem mineira. E eu sei que agora também à noite vocês estão fazendo os caldos. Isso, à noite a gente serve caldos, uma canja, né? Uma coisa uns caldos bem típicos da fazenda, né? Legal. Os acompanhamentos, né? Sempre tem um quiche, né? Tem uns Isso, pães. tem a quiche, os acompanhamentos, que é um torresminho, uma linguicinha toscana, né? O pessoal gosta muito. Eu adoro porque eu sou um assíduo frequentador do Divino Fogão aqui em Poços de Caldas. Recomendo, venho sempre aqui no Shopping Passo das Águas, na Rua Junqueiras, número 500. Agora, Inês, é o seguinte, conta pra gente. Eu e o prefeito Heloísio vamos jantar. Isso. O que você preparou pra gente jantar hoje? Então, eu preparei um prato que foi criado aqui na casa, né? Ele chama divino. É o picadinho divino. Né? É um picadinho de carne muito saboroso, uma farofinha de bacon, um arrozinho mineiro e um feijãozinho mineiro. Acho que vocês vão adorar. Ixi, já tá me enchendo a boca d'água aqui. Muito bem, amigos, e então agora chegou a hora da gente provar o prato. Muito obrigado, Inês. Muito bem. Agora eu quero mais uma vez reforçar o agradecimento ao restaurante Divino Fogão aqui no Passo das Águas e principalmente a essa queridíssima Inês, a chefe responsável aqui. Lembrando que o restaurante Divino Fogão funciona de domingo a domingo, das 11h30 às 3 da tarde. Final de semana sempre tem, gente. Final de semana eu já comi várias vezes leitão pururuca. Eu adoro, perfeito, adoro leitão pururuca daqui. Tem muitas variedades de saladas e sobremesas. No jantar de segunda a sábado funciona das 5 da tarde até as 9 da noite. E, gente, tem muito caldo, creme, à la carte. Eu tomei uma canja aqui esses dias com vinho leve, tava um espetáculo. E tem no cardápio esse picadinho chamado Picadinho Divino, responsabilidade da chefe Inês, com todo carinho preparando pra gente. Vai. Perfeito. Nesse quadro, a gente faz uma sugestão de harmonização. Então aqui nós temos um clássico, né? Sua origem, né, simples, com muito orgulho e satisfação de família, típica mineira, né, ali da cidade de Alfenas, a 100 km aqui de Poços de Caldas, e tão bravamente aí liderando aqui todos os Poços Caldenses. E eu fiz a sugestão de um vinho, nós temos muitos descendentes italianos para esse vinho aqui, né? É um vinho da uva Sangiovese, é um vinho chamado Chianti Clássico da uva Sangiovese. É um vinho não tão encorpado, mas de médio corpo, que vai combinar bem com essa estrutura. Nós temos aqui arroz, nós temos aqui a carne, a farofa e o feijão. Isso dá uma estrutura maior. Então nada melhor do que comer um arroz, um picadinho, a farofa e um feijão com um vinho de médio corpo. Vai ter uma boa liga. Às vezes você pega um vinho muito encorpado, com um prato muito leve, o vinho ele sobrepõe o prato. Por exemplo, assim, um vinho muito encorpado, você come um peixe, por exemplo, parece que você está mastigando isopor. Ou vice-versa, você toma um vinho branco, vinho muito ralinho, com uma carne, por exemplo, muito gordurosa,
parece que você está tomando água, perde sabor. Então aqui eu tenho certeza que vai ter uma excelente harmonização. E eu gostaria muito de agradecer a participação, que honra mesmo receber o seu nosso programa, de ter dividido um pouquinho de todas as ações que o senhor está fazendo junto à Prefeitura e também conhecer um pouquinho da pessoa, Heloísio, contar um pouquinho das suas particularidades para todos os nossos telespectadores. E eu gostaria de passar ao senhor a palavra para as suas considerações finais. Eu queria te agradecer, viu, Fábio? Como eu queria agradecer a chefe Inês e aqui do Divino Fogão, agradecer o programa, né, Na Trilha do Vinho, e dizer que é uma satisfação enorme. Na verdade, como eu disse anteriormente, eu acho que a vida da gente é um aprendizado. E esse aprendizado, ele acontece desde que a gente é criança até quando a gente está lá no final da vida. Então eu acho que eu tenho aproveitado os meus momentos para realmente ter aprendizados diferentes. E hoje eu quero te dar os parabéns para te dizer que eu aprendi muito aqui no programa, né? E eu tenho certeza que todo aprendizado ele é muito importante para a vida da gente. Então eu que agradeço muito e vamos aqui, né, chegar a essa nos hora, deliciar com comida do Divino Fogão. Eu acho que vai ser fantástico. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença. Volte sempre, o programa Na Trilha do Vinho está sempre com a porta aberta. E assim a gente termina mais um programa Na Trilha do Vinho. Brinde esta aventura.